boa tarde, então, a todos. E quero dizer, assim como a Sheila também, que é uma alegria muito grande poder estar participando aqui desse colóquio hoje à tarde, poder rever, assim, colegas, ex-colegas tão queridos, ex-professores tão queridos, como a professora Kátia, né? Com quem eu tive o prazer de ter aula também na minha graduação há um longo tempo, né? Há um bom tempo atrás. Então, é muito bom também poder estar de volta, poder participar, rever vocês, né? Enfim, poder contar um pouquinho da minha experiência, da minha trajetória como acadêmica e também como profissional, que tem uma marca muito grande também da Unicinos, né? Tanto na minha graduação quanto na minha pós-graduação. Eu vou tentar compartilhar minha tela e vocês, por favor, me sinalizem se isso for possível, se a visualização estiver ok. Deu certo? Certíssimo. Sim? Ok. Então, né? Enfim, eu ingressei no PPG já faz alguns anos, né? Eu finalizei o meu mestrado em 2019, então eu entrei ali em 2017 e na época, então, eu entrei até como estudante, né? Assim, fiz uma disciplina antes de matricular no mestrado, propriamente dito, fiz uma disciplina para poder conhecer um pouquinho mais o PPG e poder também entender quais seriam as necessidades, as minhas necessidades na época e de que forma a pesquisa poderia também contribuir com o meu trabalho. Mas antes de falar da minha pesquisa propriamente dita, eu queria trazer um pouquinho para vocês, assim, quem sou eu, né? E de onde eu falo, de que lugar eu falo, né? Então, como eu disse, eu fui graduada, sou graduada pela Unicinos, né? Eu fiz letras, português e inglês. Tenho especialização na área da coordenação pedagógica e orientação educacional e gestão escolar, que é uma área também com a qual eu trabalho atualmente. Tá? O meu mestrado, então, foi em Linguística Aplicada pela Unicinos, como eu disse, eu concluí ele em 2019. Tá? Atualmente, eu sou professora aqui no Instituto Ivoti, tá? Trabalho na faculdade, no curso de Letras, e também no curso dos demais cursos de graduação e pós-graduação da instituição, e trabalho também na coordenação pedagógica geral da educação básica já há alguns anos aqui na instituição. Então, eu tenho, assim, uma longa caminhada na educação. Eu não tenho como falar de mim sem falar um pouquinho desse meu trabalho na educação, uma vez que eu trabalho há 24 anos aqui no Instituto. Tá? E quando eu fui buscar a minha pós-graduação, depois de um tempo, né, de ter feito a graduação em letras, ter na informação em letras, as minhas especializações na área de coordenação e de orientação, quando eu fui buscar o meu mestrado, né, eu queria voltar a estudar numa área que eu sempre gostei muito, que é a área da análise do discurso. Eu sempre gostei muito dos gêneros textuais, de estudar, de ler sobre isso, de pesquisar sobre isso. E na época eu estava tendo a oportunidade de ingressar como professora na faculdade e fui buscar essa minha formação, então, numa área que eu sempre gostei. Por isso, então, a linguística aplicada. Mas eu também tinha o desejo de relacionar esses estudos na área dos gêneros, né, na área da análise do discurso, de relacionar toda essa minha pesquisa com o meu trabalho na educação básica. Na época, eu já atuava na coordenação pedagógica da instituição, eu era professora também do ensino médio de língua portuguesa, professora também no ensino fundamental, tinha essa caminhada na educação básica também, além de estar iniciando na graduação. Então, eu fiquei pensando de que forma eu poderia juntar esses diferentes frentes aí, né? E aí que vem a minha pesquisa. Quando eu me matriculei, aqui tem uma fotinho do Instituto Ivoti, para quem não conhece, né? Coloquei aqui. É uma instituição já bastante antiga, que tem essa tradição na formação de professores, por isso que também os cursos de graduação e pós-graduação são na área de formação de professores, que é a área com a qual eu atuo. Tá? Mas aí, trazendo um pouquinho da minha pesquisa, né? Como é que eu juntei as coisas? Esse meu trabalho na educação básica, esse meu trabalho na coordenação pedagógica e esse meu desejo de trabalhar com análise do discurso, com gêneros textuais.
Quando eu me matriculei, então, no PPG, conversando também com a professora Maria Eduarda Guini, que foi a minha orientadora no mestrado, uma pessoa que eu admiro muito e que foi fundamental na minha caminhada, né? Eu resolvi trabalhar com pareceres descritivos, porque como professora na educação básica e também como coordenadora pedagógica, eu acompanhava, eu elaborava pareceres descritivos dos estudantes e também lia, e leio até hoje, pareceres descritivos dos professores. E isso era algo que sempre me inquietava muito, que me incomodava muito, né? Eu queria poder estudar um pouco mais sobre isso, investigar um pouco mais sobre isso, investigar de que forma esses pareceres contribuem de fato para a aprendizagem, para a comunicação dos resultados de avaliação. Queria poder investigar um pouquinho se de fato eles estavam cumprindo a sua função, né? Que efeito de sentido esses pareceres causam os seus interlocutores, enfim. E montei, então, todo o meu projeto e comecei a trabalhar com isso, com a função discursiva dos pareceres descritivos na comunicação desses resultados de avaliação. E foi um trabalho muito interessante, muito bacana, aprendi muito nessa caminhada também, tá? Porque eu fui, então, estudar sobre a avaliação, tá? Precisei, no primeiro momento, também ler mais sobre isso, já que é um gênero textual que está relacionado, né, à comunicação de resultados de avaliação. Analisei pareceres descritivos do ensino fundamental, do ensino médio, trabalhei com esse gênero textual bastante, né? Fui também, claro, dentro da análise do discurso, usei ali vários autores importantes, como o Adam, como o Charrodot, especialmente o Charrodot foi uma referência bem importante para as minhas categorias ali de análise do discurso, né? E foi, assim, um resultado bem interessante, porque todos os aspectos que eu pude observar nessa análise, eles contribuíram muito, não só para que eu pudesse entender melhor como esses pareceres funcionam na prática, mas também para que eu pudesse contribuir com a prática da instituição, dos professores, da minha própria prática no dia a dia, né? No sentido de melhorar alguns processos, no sentido de melhorar essa comunicação, de talvez poder fazer uma comunicação mais assertiva, né, dos resultados de avaliação. Então, é algo que foi, assim, extremamente gratificante, tá? E pensando, assim, nas contribuições da pesquisa, né, sendo que a minha pesquisa, na verdade, eu concluí ela em 2019, né, já faz algum tempo, mas eu uso ela com certeza até hoje, né? Quando eu digo assim que eu utilizo essa pesquisa, eu utilizo mesmo no meu dia a dia, não só pelo repertório de avaliação, mas a avaliação entrou muito na minha vida, né? No meu trabalho, no dia a dia. Não só na coordenação pedagógica, porque eu continuo atuando na coordenação, então eu acompanho o trabalho dos professores, eu leio pareceres descritivos, eu posso ajudar eles nesse processo, né? No sentido de fazer pensar, de contribuir com a escrita, com a construção desse texto, com a elaboração desse gênero textual, mas também na própria faculdade, na graduação. Hoje eu trabalho com disciplinas também relacionadas à avaliação, então pareceres descritivos muitas vezes entram na pauta também desses estudos, tá? Então, é um trabalho bem interessante. E um outro destaque que eu queria fazer é em relação à formação de professores como um todo, na extensão. Eu tenho percebido, assim, a própria pesquisa, né, de mestrado, eu utilizei ela em muitos momentos, ainda uso, né, em formações com outras instituições de ensino, outras redes de ensino, inclusive em outros municípios, né? Em que eu pude, então, apresentar um pouco, trazer um pouco da minha pesquisa, dos dados que eu obtive, das análises que eu fiz, para trabalhar essa questão da avaliação com os professores. Então, assim, municípios como Dois Irmãos, que é aqui perto, do próprio município, a rede municipal de Moti, a rede municipal de Dois Irmãos, eu fiz uma formação em 2022 com toda a rede de professores da educação infantil até o ensino médio, trabalhando com a temática da avaliação e com a elaboração, a construção de pareceres descritivos. Também em Novo Hamburgo, na rede sinodal mesmo, porque a instituição Instituto Pivoti integra a rede sinodal de
Então, também tive a possibilidade de trabalhar num curso de extensão da rede sinodal, em que a temática foi também, a minha temática, a minha trilha de formação foi sobre avaliação. Então, também pude utilizar ali vários dos conhecimentos adquiridos por meio da pesquisa nessa formação. Então, são muitos os frutos, né, de certa forma, que eu vou colhendo desse trabalho, que iniciou lá em 2017, né? Então, ele serviu para qualificar o meu trabalho como profissional, como professora, como coordenadora, tá? Eu consigo auxiliar os meus professores aqui, os meus colegas de trabalho também no dia a dia, e fazer formações dentro da própria casa, e também atuar em formações com outras redes, com outras escolas, com outros profissionais. Então, tem sido uma experiência realmente bem interessante. É importante destacar também que eu fui bolsista CAPES durante o meu mestrado. Também tive a experiência de ir em 2018 para São Paulo e permaneci, então, um mês lá em São Paulo, na USP, junto com a professora Maria Inês, né, em que eu acompanhei um pouco o trabalho dela. A Maria Inês esteve na minha banca também, de mestrado, em 2019. Então, foram experiências assim, que agregaram muito à minha formação como pessoa e como profissional. Só tenho a agradecer a toda essa experiência, né? E dizer, sim, que é muito bom e que sinto falta, tenho muita vontade de voltar, lamento, assim como disse a colega antes, a Sheila, lamento muito que o PPG esteja encerrando as suas atividades, né? A gente, de certa forma, tinha uma expectativa também de poder voltar, de poder retomar agora com o doutorado. Infelizmente, não vai ser possível, mas sou muito grata a tudo que vivi e aprendi durante esses anos de estudo no meu mestrado. Acredito que seja isso. Obrigada, Bárbara. Vamos aplaudir a Bárbara. Vou largar aqui. Temos 3 minutos para comentários. Muito bom te ouvir, Bárbara. Alguém tem alguma observação? Temos aqui. Só um pouquinho. Eu posso comentar? Rapidinho, que já tem fila aqui também. E essa aí eu já conheço, que eu já te conheço há bastante tempo, Bárbara. Sim, você é o Gabriel? Tudo bem, Gabriel? E assim, foi bom tu compartilhar um pouco mais essa tua trajetória acadêmica, que eu nem sabia. Que bom, muito obrigada, Gabriel. Oi, Bárbara, aqui é a Ana. Parabéns pela pesquisa. Um tema Obrigada. também muito relevante, né? A gente que trabalha diretamente com a educação, a gente percebe também o quanto que o parecer pedagógico ele é importantíssimo, né? Tanto para a família, quanto para a criança, quanto para a escola que recebe essa criança e para a vida escolar dela, porque ali acaba relatando todo o desenvolvimento. Mas eu tenho curiosidade em saber, em relação assim aos dados que tu coletaste, né? Como é que fica? O que tu percebeu assim que apareceu em maior demanda, né? Que precisou pontuar mais? Quais foram as necessidades de melhoria mais específicas nos pareceres que tu fizeste as avaliações? Agradeço a pergunta, tá? E é uma pergunta bem interessante. Eu acabei não aprofundando tanto aqui, trazendo esses dados, esses resultados de pesquisa, mas um dos aspectos assim que me chamou a atenção, especialmente nos pareceres dos estudantes maiores, é que muitas vezes os pareceres eles versam muito sobre comportamentos e atitudes e pouco sobre aprendizagem. Tá? Então, isso é um aspecto que chamou a atenção. Né? Eles visam também a um agir, né? Eles querem influenciar o interlocutor, claro, como é uma característica do próprio gênero, né? Então, eles querem levar a um determinado comportamento. Mas, geralmente, ele fica muito preso às questões comportamentais, às questões atitudinais, e falta um pouco mais desse embasamento em relação à aprendizagem. Tá? Isso eu destacaria assim como principal aspecto. Né? E aí, claro, tem outras questões assim que vão
aparecendo, né? Porque aí eu analisei pareceres de diferentes níveis de ensino, né? Dos anos iniciais, dos anos finais e do ensino médio. E cada etapa, cada nível de ensino tem as suas características, e os pareceres também apresentam características diferentes, né? Então, nas minhas análises, eu pude, então, trazer algumas questões bem específicas de cada nível, e depois também pude dar esse retorno, inclusive, aos professores que disponibilizaram seus pareceres para que eles pudessem repensar. E é interessante olhar hoje para um pouquinho assim para esse contexto de aplicação, né? Depois que a pesquisa foi concluída e que esses professores tiveram acesso também a essas análises e a esses resultados, a gente pôde observar que houveram mudanças em alguns aspectos assim da instituição e também da elaboração dos textos dos professores. Então, isso é um movimento assim muito bacana que aconteceu a partir da pesquisa. Pergunta no chat, é isso? Qual é a pergunta? Não estou enxergando. A Simone. Pois é, só que a gente não tem mais tempo, Simone. Se a Bárbara conseguir responder rapidinho, tudo bem. Em relação ao entendimento da família, como foi? Algum apontamento sobre esse tópico? Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Ao atendimento da família? Deixa eu ver se eu acho a pergunta. Está no chat? E com relação ao entendimento da família, acho que é errado. Desculpa. Uhum. Em relação ao entendimento da família. Isso. Bom, aqui eu analisei, não apareceu alguma coisa, algo assim tão significativo nesse aspecto, assim, né? Acho que não foi tanto o meu foco aqui a questão da família. Talvez assim o que eu poderia destacar seja no parecer descritivo dos menores, dos estudantes, das crianças, às vezes uma linguagem muito formal. Acho que isso é um aspecto talvez que tem uma relação com a pergunta aqui, né? O parecer era dirigido à criança, né? À criança, mas com uma linguagem extremamente formal. Então, a gente observa assim, algo que não é uma não adequação, né, do leitor, ao interlocutor ali. Então, essa questão, isso é um aspecto que daria para destacar. Muito obrigada, Bárbara. Temática super relevante. Obrigada por contar para a gente um pouco mais da tua história. Que bom te ver. Muito sucesso aí. E que a gente possa trocar outros momentos de partilha que não demorem tanto, né? Enfim, muito obrigada. Eu que agradeço. Um abraço. Outro abraço bem grande.